Agora, já que falamos de reação e neutralização, vamos falar um pouco do sal. Olha aí o sal. Onde é que você pode encontrar o sal? Na sua casa, na piscina com sulfato de cobre para dar aquela coloração azulada na água. Perfeito? Então, sal. Qual a definição de sal? É toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Eu ainda posso dizer para vocês que é todo produto obtido a partir da reação de neutralização total ou parcial de uma espécie ácida com uma espécie básica. Então aqui nós temos os diversos tipos de sal. Olha só, aqui temos um sal que temos apenas o metal e o metal, temos hidroxila no meio do sal, hidrogênio no meio do sal, O2K, que é NaKSO4, ou seja, temos dois cátions, e aqui nós temos dois ânions. Observe os diferentes tipos de sais que são formados aí. Já falei, só para você ver, aqui nós temos sal normal, sal básico, ácido, duplo e duplo também. Duplo ou misto, como pode ser chamado. Observe, associe corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Eu quero saber quem é de cima para baixo, o sal básico. Sal básico tem que ter o quê? Hidroxila. Sal duplo tem dois cátions ou dois ânions. Nesse caso, tem dois cátions. O sal ácido tem hidrogênio no meio. E o hidratado tem água no meio da molécula. Esse ponto não é uma multiplicação, e sim hidratação. Então, sal hidratado, como já vimos ali, já eliminamos aqui A, C e E. O sal básico vai ser o 2. O sal duplo ali, número 3. E o sal ácido, número 4. Nos restou a letra D. Nomenclatura dos sais. Como é que funciona essa nomenclatura dos sais? Nome do ânion, nome do cátion. Se for um sal, teoricamente, normal. Se ele veio de um ácido com terminação hídrico, o sufixo do sal vai levar hito. Se veio de um ácido com terminação oso, hito. Se veio do hipo, ato. Bom, aqui você pode utilizar aquela velha frase: perigoso, periquito, perigo, ato. Ok? Então aí você não vai esquecer na hora da prova. Claro, isso aqui é para os ácidos oxigenados. Isso aqui é para ácido não oxigenados. Vamos ver como é que funciona. E o cátion, ele vem, não vai mudar nada, vai ser o mesmo da base. Olha só, cloreto e sódio. Por que o eto? Porque ele veio do ácido clorídrico. Então tudo é baseado de acordo com o ácido de onde veio. Olha só, esse aqui é o nitrito de prata. Por que o nitrito de prata? Porque ele veio do ácido nitroso. FeSO3, O, carbonato de ferro 2 ou ferroso. Por que carbonato? Porque veio do ácido carbônico. Perfeito? Continuando. Observe isso aí. Como é que eu vou chamar esse sal? Cloreto, tem hidroxila, cloreto básico de cálcio. Perfeito? Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho dois hidrogênios. Então esse aqui vai ser o fosfato de ácido de prata. Esse aqui, ó, sulfato de sódio e potássio. Cloreto, brometo de cálcio. E aqui o sulfato de cobre 2 pentahidratado. São as outras nomenclaturas para você perceber. Então, cloreto básico de cálcio, fosfato de ácido, porque tem dois hidrogênios, ou poderia chamar de hidrogênio fosfato de prata também, sulfato de sódio e potássio, cloreto brometo de cálcio, sulfato de cobre 2 pentahidratado, ou sulfato cúprico pentahidratado. Agora, vamos para os óxidos. Olha a infinidade de óxidos que nós temos. Ok? Então, todos esses aí são os nossos óxidos. O que é óxido? Todo composto binário oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Observe que todos eles possuem oxigênio. Agora, existe por trás disso. E vamos dividir isso em dois grandes grupos, que são os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. Os óxidos moleculares, o elemento que estiver ligado ao oxigênio é a metal. Se eu jogar água aqui, vira o ácido sulfúrico, vira o ácido carbônico. E aqui vai dar origem a dois ácidos, o ácido nítrico e o
ácido nitroso. E os óxidos iônicos é aquele que vai ter ligado ao oxigênio metal. Então, ó, óxido de sódio, que forma o hidróxido de sódio, óxido de cálcio, que forma o hidróxido de cálcio, óxido de ferro, que forma o hidróxido de ferro, e aqui temos o óxido de alumínio, que forma o hidróxido de alumínio. Mas, vamos observar aqui a classificação dos óxidos. Temos os básicos, reagem com água formando uma base e reagem com ácido formando sal e água. Então, observe, óxido de cálcio com água, hidróxido de cálcio. Óxido de cálcio com ácido sulfúrico, sulfato de cálcio, mais água. Os óxidos básicos são formados por metais de baixo óxido, ou seja, mais 1 e mais 2. Esses são os óxidos básicos, geralmente combinam ar e usar. Os óxidos ácidos ou anidridos, como é que vai funcionar ele? Reage com água formando um ácido e reage com uma base formando sal e água. Exemplo, óxido sulfúrico reagindo com água formando ácido sulfúrico. Óxido sulfúrico com hidróxido de bário forma, nesse caso, hidróxido de cálcio, viu, gente? Aqui tem um pequeno erro, formando sulfato de cálcio e água. Os óxidos ácidos são formados por ametais de alto NOx. Ametais de alto NOx. Ok? Os óxidos neutros são indiferentes. São óxidos moleculares que não reagem com água, nem com base, nem com ácido. Ou seja, eles são inertes, não vão reagir com nada. Agora, quais são os mais importantes? São esses daqui, ó. Monóxido de carbono, monóxido de mononitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Tome cuidado principalmente com esse aqui, ó. Ele é tóxico. Se for inalado em grande quantidade de monóxido de carbono, pode levar à morte. O óxido anfótano são óxidos que se comportam tanto como ácido e como básico. Vai depender do meio. Quem são eles? Aí, o óxido de alumínio, né? O óxido de zinco e o óxido de arsênio. O óxido de alumínio, ele é utilizado como pasta d'água no rosto de palhaços nos circos que nós vamos. Aquele rosto branco é aquela pasta d'água formada por essa substância. O bebê, quando está com assadura, utilizado é esse aqui, ó, óxido de zinco, que vocês vão falar o seguinte: compre hipoglós. Bom, no hipoglós ele possui essa substância aqui, que é o óxido de zinco. Óxidos duplos ou mistos. Os óxidos duplos ou mistos, como é que eles vão trabalhar dessa vez? Eles se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos de um mesmo elemento. Então aqui, ó, o tetróxido de trifério, que é a magnetita ou o ímã natural, é formado através do óxido ferroso com o óxido férrico. Perfeito? E a nomenclatura dos óxidos, como é que vai funcionar? Para óxidos moleculares, óxido, di e nome do elemento. Então aí nós temos os prefixos mono, di, tri, tetra, para indicar a quantidade de átomo de cada elemento da forma. Observe, epitóxido epitóxido de diglor. A nomenclatura sempre de trás para frente. Olha só, dióxido de carbono. Como é só um, não precisa colocar o nome mono. Ele é facultativo. Agora, quando for iônico, óxido de o nome do elemento. Então, observe, aqui nós temos o que? Óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de bário, perfeito? E o óxido de potássio. Aí, para vocês perceberem os óxidos iônicos aí. Bom, se o elemento forma dois cátions diferentes, devemos indicar sua valência com o algarismo romano, ou com as terminações oso e i. Olha aqui, ó, óxido ferroso, o de cima, ou de ferro 2, e o óxido férrico, ou de ferro 3. Bom, até aqui nós vimos tudo de ácido, base, óxidos e sais. Espero que toda a nossa